Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, começando a leitura a partir do versículo 12, hoje leremos até o versículo 19, que é o último versículo do capítulo. 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Querido Pai, mais uma vez, obrigado pela maneira com que o Senhor falou ao nosso coração nesta manhã. Senhor, e diante da Tua palavra, reconhecemos que só o Senhor tem a autoridade e a habilidade de falar. Por isso nos lançamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor alcance aquilo que o Senhor deseja alcançar nessa hora que está diante de nós. Fala ao nosso coração, guia-nos pelo Teu Espírito, atrai-nos para Ti, cativa-nos, Senhor, que só tenhamos olhos para ver o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, temos considerado esse assunto das disposições, dos arranjos, dos ordenamentos do Espírito Santo na vida daqueles que lhe pertencem. E ontem vimos que esse trabalhar, esse ordenar dele, ele tem um objetivo. Além disso, existe a necessidade de que ele realmente opere em nossa vida dessa maneira. E o assunto de hoje que eu gostaria de considerar com os irmãos diz respeito às manifestações desses arranjos do Espírito Santo. Como reconhecer as disposições do Espírito Santo em nossa vida? Agora, espero que vocês não esperem por uma regra, uma fórmula, porque ela não existe. Aliás, ao estudarmos a questão das disposições e de como que elas se manifestam, veremos que realmente é um desafio aprendermos a discernir no nosso espírito aquilo que o Espírito de Deus tem feito e faz em nosso contexto. Mas um ponto que comecei a enfatizar ontem e que precisamos continuar a considerar juntos hoje é que essas disposições do Espírito Santo não são necessariamente agradáveis a nós. Como o irmão acabou de nos falar, muitas vezes existe esse apertar, né? Esse espremer, e isso muitas vezes dói. O que nós não podemos fazer é cegamente dispensar ou desprezar essa ação, porque simplesmente ela não é algo que nos apraz, algo que nos agrada, algo que a gente esperava acontecer. Então queremos, pela graça do Senhor, poder olhar para a sua palavra e sermos instruídos e preparados para podermos reconhecer e ver que o Espírito Santo move de formas tão diversas, tão especiais, mas cuidadosamente preparadas para cada um de nós. Ele não tem uma regra que aplica a todos. Ele olha a cada um. Ele conhece você, Ele conhece seus problemas, seus anseios. Ele conhece, Ele sabe o que precisa ser lhe dado e como ser lhe dado. Ele tem seus jeitos, Ele tem seu tempo.
E aqui nós queremos enxergar isso na palavra de Deus. Para começar, eu gostaria de passar por esse texto, como que respigando, né? Observando alguns pontos a título de introdução. Então, vou convidar os irmãos a voltar ao versículo 12, aqui de 1 Pedro, capítulo 4. E o texto começa dizendo: amados, não estranheis. Essa palavra não estranheis, o fogo ardente, tem um significado de não considere estranho, não considere alheio à realidade da vida cristã, não considere como alguma coisa incabível que estejais passando por situações de fogo ardente. É quase como colocar assim: olha, não considere isso uma exceção. Essas situações de fogo ardente, elas precisam, na nossa mente, no nosso coração, nós precisamos enxergar que elas são quase que uma regra, quase que uma norma. E será assim ao longo de toda a nossa caminhada diante do Senhor. Não estranheis. E aí vem essa expressão que temos enfatizado, o fogo ardente. Essa palavra, dizem os entendidos, ela não é muito utilizada no Novo Testamento. Ela aparece aqui, aparece só mais uma vez, em Apocalipse capítulo 18, quando fala da Babilônia. E lá diz, lá foi traduzido como a fumaceira do seu incêndio. Então vocês percebem que pelas formas diversas de tradução, às vezes se tem alguma dificuldade de dizer exatamente o que significa, mas parece que o significado mais puro dessa palavra é simplesmente um queimar, uma queimação. Não estranheis o queimar, não estranheis o fogo ardente que surge entre vós. Vocês sabem que o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego, e isso é chamado da Septuaginta. E na Septuaginta, essa palavra também é utilizada, né, em Provérbios, capítulo 27, versículo 21, o provérbio diz assim: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim um homem é provado pelos louvores que recebe. E essa palavra lá é o forno. Assim como o forno prova o ouro. Então, situações de fogo ardente, podemos traduzir como situações de forno. Você já se sentiu no forno? Muitas vezes sim. Mas a ênfase que queremos dar é que, pela graça de Deus, nós podemos confiar no cozinheiro, porque ele não vai deixar queimar. Ele sabe muito bem que horas tirar-nos do forno. Também sabe que horas deve nos colocar no forno. Não estranheis essas situações de forno, de fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos. E essa palavra provar, o significado dela nesse contexto é positiva. A gente não gosta da palavra provar, que a gente logo pensa de prova. E eu não conheço pessoas que gostam de prova. Quem faz prova não gosta de fazer prova, quem tem que corrigir não gosta de corrigir prova. Então, prova é aquela coisa que ninguém gosta muito. Mas por que a gente não gosta de prova? Porque a gente pensa assim, olha, tudo que eu não sei vai ficar na cara. A prova checa e traz à tona as coisas que eu deveria saber, eu não sei. Mas aqui, o contexto, o objetivo é diferente, é positivo. A ideia aqui é a provação que vai trazer à tona aquilo que existe de bom. E como que faz isso? Removendo o que existe de mal. E o texto que nos ajuda a entender isso bem, também está em Pedro, se os irmãos abrirem logo no primeiro capítulo dessa epístola.
1 Pedro capítulo 1. O versículo 7 fala: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Esse é o conceito. É o ouro que, junto com aquele material em que está o ouro, há tantas outras impurezas. E, aliás, certa vez eu vi o seguinte, que vocês lembram de Serra Pelada. Diz que para cada uma tonelada de terra, argila e sei que mais que eles escavavam, eles conseguiam tirar 1 grama de ouro. 1 tonelada, 1 grama. Essa era a relação em Serra Pelada. Na nossa vida, possivelmente, não seja muito diferente. O ouro em nós não é nosso próprio, mas é aquilo que, pela graça e bondade de Deus, Ele implantou em cada um de nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas trazemos junto conosco toda uma história de barro, de argila, de coisas, de sujeira, de impurezas, que o Espírito Santo precisa desfazer. E assim como o forno prova o ouro, assim como o fogo, ele depura o ouro, assim o Espírito Santo nos coloca em situações, ele arranja, ordena, dispõe situações para que aos poucos essas impurezas sejam removidas da nossa vida. Esse é o significado da palavra que encontramos aqui no capítulo 4, versículo 12 de 1 Pedro. Nós vamos deixar o versículo 13 para amanhã e pulamos para o versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Vocês irmãos lembram que essa epístola foi originalmente escrita para aqueles que estavam sob perseguição. Mas nós estamos tomando esse texto emprestado e aplicando à nossa própria vida. Talvez a nossa aflição não seja diretamente ligada à perseguição, mas certamente você e eu temos passado por situações de fogo ardente. Temos ficado no forno de tempos em tempos. E esse versículo 14, ele diz: se pelo nome de Cristo, ou seja, se a nossa injúria, se a nossa provação é por causa do Senhor, e graças ao Senhor, então, bem-aventurado sois. É a mesma palavra utilizada nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. E alguns estudiosos dizem que uma boa tradução alternativa seria prósperos sois. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, prósperos sois. Somos prósperos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Lendo a respeito desse texto, há uma tradução alternativa que eu achei tão preciosa. E essa tradução diz mais ou menos assim, na segunda parte do versículo: porque sobre vós o Espírito de Deus repousa, vos dá repouso. Então, se pelo nome de Cristo nós somos injuriados, nós somos bem-aventurados, somos prósperos, porque o Espírito da glória de Deus que está sobre nós nos concede repouso. E, de fato, os estudiosos dessas palavras contam um caso que eu achei tão curioso. Vocês sabem que, para determinar o que significa uma palavra, o que normalmente se faz
é primeiramente olhar no próprio texto, como que aquele autor utilizou a palavra, para tentar entender em que contexto, em que sentido é atribuída a palavra. Depois olham-se para outros textos bíblicos e também para textos extrabíblicos. Essa palavra foi encontrada num texto extrabíblico. E era um texto técnico, é um texto que foi escrito no ano 103 a.C., então, mais ou menos por aquela época. E o texto técnico era a respeito de agricultura. E essa palavra era utilizada para se referir a uma sementeira leve. Então, um trecho de terra, um pedaço de terra, ele vinha sendo cultivado de forma intensa e de tempos em tempos eles davam repouso àquela terra, como? Plantando uma sementeira mais leve. Ela não ficava inútil, ela não ficava às traças, como a gente diz. Ela era cultivada, mas era cultivada com alguma coisa muito leve, para que ela pudesse repousar e não se esgotar. E parece que esse é o significado que está por detrás desse versículo 14. Ao passarmos por essas experiências de fogo ardente, nós podemos dar graças a Deus, porque o Espírito do Senhor, que pousa sobre nós, Ele é aquele responsável, não apenas para nos colocar no forno, mas também para nos tirar do forno, para nos dar repouso, para não permitir que nós nos esgotemos. Esse é o cuidado do Senhor para conosco. Agora, no versículo 15 e 16, nós temos uma advertência muito importante. Esses versículos dizem: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E a advertência que encontramos aqui, irmãos, é que nem todo sofrimento é resultado de disposições do Espírito Santo. Muitas vezes, o nosso sofrimento é consequência da nossa própria falta de sabedoria, do nosso pecado, decisões incorretas tomadas no passado, enfim. Então, esses versículos 15 e 16 dizem: se sofrer como cristão, versículo 19 nos dá uma expressão tão linda, aqueles que também sofrem segundo a vontade de Deus. Isso é uma história. Para esses há um propósito muito claro. Mas quando sofremos como consequência da nossa própria falta de sabedoria, nossa estultícia, nosso pecado, nossa teimosia, aí há menos consolo e menos conforto para nós. Mesmo assim, precisamos ir aos pés do Senhor. Mas aqui existe esse aspecto, que nos ajuda a reconhecer que não é o sofrimento per si. Não é todo o sofrimento que nós devemos atribuir imediatamente às disposições do Espírito Santo, mas apenas aquelas que se originaram no coração de Deus e que o Espírito arrumou, ordenou, para que pudéssemos passar por elas com propósito. Então, como precisamos de ganhar do Senhor discernimento espiritual, para podermos perceber em que situação estamos, né? Se estamos sofrendo por alguma coisa que o Senhor mesmo tenha nos colocado uma situação em que Ele, tendo projetado a situação, ordenado todos os detalhes, nos colocou ali. Ou então, se é alguma coisa que vem do passado, alguma decisão, alguma falta de sabedoria, pecado, e nós precisamos ir aos pés do Senhor e buscar misericórdia. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aqui, irmãos, vamos começar pela segunda parte do versículo. Ele diz: olha, a questão dos ímpios, daqueles que não conhecem e não são obedientes ao Evangelho de Deus, é outra questão. É como se o Senhor dissesse: olha, o juízo começa pela minha casa.
E é aqui onde quero que a gente considere algumas coisas diante do Senhor. Vamos deixar os ímpios para um outro momento. Isso não é assunto nosso hoje. Mas esse texto começa dizendo que o momento de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Estamos nessa era, e é uma era de juízo. A gente tende a pensar em juízo como o juízo final, né? Aquele momento lá no fim da era, que pela graça de Deus, aqueles que creem no Senhor, eles não apenas passaram da morte para a vida, mas não entram em juízo. Mas certamente nós nos apresentaremos diante do Senhor, no seu tribunal. E eu acredito que esse versículo nos prepara para esse momento. Esse juízo não diz respeito àquele momento especificamente, porque diz que o momento deste juízo é chegado. É alguma coisa que está em processo. Não é alguma coisa reservada para aquele encontro com o Senhor. Mas nós precisamos enxergar que este juízo pode e deve ser uma preparação para aquele momento em que estaremos aos pés do Senhor. O momento de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. E, de novo, esse juízo não tem uma conotação de condenação, mas a conotação dessa palavra, ela é de prova, de aprovação, de teste, de verificação. E aqui eu creio que há um princípio que encontramos na Epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira, no capítulo 11, eu quero convidar os irmãos a lermos esses versículos juntos. É um texto que se refere em primeira mão à mesa do Senhor, mas o princípio espiritual, ele é mais amplo. Lembre-se que estamos pensando em juízo, exame, avaliação. E o versículo 28, 1 Coríntios capítulo 11, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E o princípio que está por detrás, que eu gostaria de enfatizar com os irmãos, são versículo 31 e 32. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, o que eu creio que encontramos naquele texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, quando nos é chamada a atenção de que o juízo, o momento do juízo na casa de Deus é começado, é chegado, é esse momento de exame, de prova, em que somos convidados a nos julgarmos a nós mesmos. E uma das coisas que essas experiências de fogo ardente fazem, elas manifestam as impurezas. Elas é como que começam a vir à tona. E quando elas vêm à tona, nós temos, irmãos, a chance de lidar com elas, de julgá-las, no sentido de concordar com Deus na avaliação que Ele faz daquelas coisas. E aquilo que precisa ser deixado para trás, deve ser deixado para trás. Aquilo que precisa ser confessado, deve ser confessado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, aquelas coisas que se tiverem sido tratadas, devidamente julgadas, neste período, estarão debaixo do sangue do Senhor. E o Senhor perdoa e esquece.
E isso não virá à tona naquele dia. Não virá à tona naquele dia. Mas as pendências que ficarem para trás, essas terão que ser tratadas, porque Deus é um Deus justo. Nós não poderemos entrar a eternidade afora com pendências. Pensem bem. Tudo tem que ter acertado. O balanço tem que dar 0 no final. Não pode sobrar, não pode faltar. E o que eu creio que encontramos lá em 1 Pedro 4,17 é o encorajamento. De falar assim, olha, comece a julgar, a se julgar. Hoje, o tempo é chegado. É este o tempo. Não deixa para depois. Não fica varrendo as coisas para debaixo do tapete. Porque naquele dia, o tapete será levantado. E tapete não cobre nada aos olhos de Deus. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, o encorajamento que precisamos receber é de nós permitirmos que o Senhor traga à tona o que precisa ser julgado. E quando vier à tona, julgue. Julgue de acordo com o coração e a mente de Deus, não segundo a sua opinião. Creio que é isso que estava no coração do salmista, quando ele disse, prova-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. A gente acha que ele estava pedindo para que Deus conhecesse. Mas se você começar a ler aquele salmo, que é o Salmo 139, o salmista deixa tão claro que Deus conhece tudo a respeito dele. Ele disse, as palavras ainda não me chegaram à língua, e Senhor, Tu já conheces toda. Então, essa oração que ele faz ao final do Salmo, sonda-me, ó Deus, conhece meus pensamentos, prove-me, conhece meu coração. Eu creio que é o salmista dizendo, olha, me ajuda a reconhecer, me ajuda a ver o que está em meu coração. Para quê? Para poder julgar. Alguém já disse, isso foi um irmão do século XVIII, que quando entrarmos na eternidade, tudo será conforme o caráter de Deus, a natureza de Deus. Tudo. Aquilo que não é do caráter de Deus, aquilo que não é da natureza de Deus, tem que ser banido. E o que nós encontramos, então, é esse encorajamento para cooperarmos com o Espírito Santo, para que possamos ficar livres dessas coisas e sermos purificados, assim como o ouro é purificado. Se os irmãos me acompanharem, em Deuteronômio, capítulo 8, temos uma ilustração de como o Senhor lidou com Israel. Versículo 2 de Deuteronômio, capítulo 8. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmãos, esse é o trabalhar muitas vezes do Espírito Santo, nos colocando nessas situações tão bem organizadas por Ele, soberanamente, para que nós possamos ver o que realmente está em nosso coração. E muitas vezes o que encontraremos no nosso coração são coisas que não são adequadas ao caráter de Deus, não são conformes à imagem do seu Filho. Cabe-nos julgar a nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se formos julgados agora, se nos julgássemos, não seremos julgados. Esse é o princípio. Então, quero encorajar os irmãos a estarem atentos. Quando se manifestarem essas situações de fogo ardente, peça ao Senhor, sonda-me, ó Deus. Me ajuda a enxergar alguma coisa que precisa ser consertada.
que precisa ser colocada debaixo do sangue de Cristo. E assim nós prosseguiremos. Por fim, vamos concluir aquele nosso texto base. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, o último versículo, um versículo tão precioso. Versículo 19, de 1 Pedro, capítulo 4. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu sempre acho essa frase tão curiosa. Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Independente de como entendamos, acho que não há como escapar de que o sofrimento não está excluído dos planos de Deus para nós. E talvez muitos de nós, ao nos convertermos, a nos lançarmos nos braços do Senhor, tenhamos a impressão de que sofrimento não será uma palavra do dicionário do crente. Ao contrário. Mas, e esse mas você pode grifar com todas as cores que tiver na sua caneta, mas o sofrimento tem que ser de acordo com a vontade de Deus. É esse versículo 19. Os que sofrem segundo a vontade de Deus. E aqui eu acho que há pelo menos dois aspectos em que podemos entender esse segundo a vontade de Deus. Primeiro, é porque é a vontade de Deus que passemos por certas experiências nas quais sofreremos. Então, sofremos segundo a vontade de Deus, que é que passemos por essas experiências de sofrimento, difíceis. Mas tem um outro aspecto, é que no sofrimento, nós soframos de forma aceitável a Deus, de forma agradável a Deus. Sofrer segundo a vontade de Deus. Eu creio que podemos entender esse texto tanto de um jeito quanto de outro, e são complementares. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque a palavra nunca nos diz para gostarmos do sofrimento. Porque isso não faz parte, né, do plano original de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos encoraja, sim, é, por exemplo, em tudo dar graças. Nós podemos dar graças por situações que nós não gostamos, mas ainda assim podemos dar graças. Porque olhando e exercitando a fé, vemos além do sofrimento. E é isso que nós precisamos considerar amanhã e na sexta-feira, se o Senhor permitir. Mas precisamos aprender que sofrimento é alguma coisa que faz parte do nosso dia a dia, aos pés do Senhor. Não é qualquer sofrimento, não é todo sofrimento, mas existem situações nas quais sofreremos. Mas o encorajamento aqui é que soframos segundo a vontade de Deus. Antes de considerarmos os exemplos na vida de José, quero ver algumas questões relacionadas. E para isso, convidar os irmãos a abrirmos em Apocalipse capítulo 21, que é onde a palavra de Deus descreve a Nova Jerusalém e os materiais que são utilizados na construção dessa cidade. Versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Jaspe é uma pedra preciosa. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Então vai registrando aí os materiais que aparecem na Nova Jerusalém. Ouro puro, pedras preciosas, entre elas o jaspe. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Pedras preciosas, ouro puro, pérolas.
A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Por 2 vezes aparece a menção ao ouro, e nas 2 vezes fala que ele é puro. Ouro que ficou livre de todas as impurezas. Como é que se prova o ouro? Como é que se apura o ouro? Fogo. Forno. Não estranheis, irmãos, o fogo ardente que surge entre vós. Nós precisamos aprender não a olhar para o fogo ardente, mas a olhar para o ouro puro como vidro que aparecerá lá na Nova Jerusalém. Mas aqui não quero falar desses materiais per si. Isso aí tem mais a ver com as consequências, né? A finalidade, os resultados das disposições do Espírito Santo. Mas eu só quero chamar a atenção para os irmãos do processo em que essas coisas se formam, né? Aqui podemos tirar um desses materiais, ele é diferente, que são as pérolas, né? Ontem mesmo à noite o irmão Cristian nos lembrou do processo de formação da pérola. Bom, dos 3 materiais, a pérola é a que surge de um ser vivo. Os outros são metais e materiais, e etc., minerais. E no caso da pérola, ela é formada por um processo interno àquele ser vivo. É a ostra, né, que entra alguma sujeira, e de 2 uma. Se a ostra consegue expelir aquela sujeira, está tudo bem, mas não tem pérola. Mas se aquela sujeira permanecer dentro da ostra, ela raspa a ostra, ela fere a ostra, e a ostra começa a soltar algum tipo de... Eu não sou biólogo, eu falo gosma, né? Alguma gosma ali, os biólogos me perdoem ali. Mas começam a envolver aquela sujeira, camada após camada, após camada, após camada. E depois de algum tempo, ali, aquilo que originalmente havia iniciado como uma ferida, ali mesmo é formada uma pérola. Isso fala muito de processos internos nossos, nos quais o Espírito Santo certamente atua, e nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo e ceder e nos rendermos aos seus tratos. Mas os outros materiais, tanto as pedras preciosas quanto o ouro, elas aparecem por processos externos. A gente logo pensa de pressões elevadas, temperaturas elevadas, no caso, né, das pedras preciosas, e no caso do ouro, aquele refinar constante. Refina, 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 até o momento dele estar pronto. Ouro puro, como vidro transparente. Então, são muito mais esses aspectos externos que são a nossa preocupação nesses dias, falando dos arranjos do Espírito Santo. E o arranjo do Espírito Santo é prover esse calor. A gente, no forno, ninguém gosta de ficar no forno. A gente se sente desconfortável, queremos logo sair. Eu também, eu não quero ficar no forno, não. Mas nós precisamos nos render ao Senhor. E é tão mais fácil quando nós percebemos que existe um objetivo muito maior. Muito maior. Uma vez eu ouvi um certo irmão dizer o seguinte: vocês sabem que todos nós estamos em obras. Um dia, essa construção, essa obra, ela será manifesta. E esse irmão diz assim: eu lhe dou 100% de garantia de que quando você vir a obra concluída de Deus em sua vida, você ficará satisfeito. Você não ficará decepcionado. Talvez naquele dia a gente pense e diga assim: Senhor, se eu tivesse me rendido mais, se eu tivesse cedido mais rápido, o que o Senhor não poderia ter ganho? Mas, irmãos, hoje é o dia. Hoje é o dia em que o juízo na casa de Deus já começou.
temos que aproveitar esse pouco tempo que nos resta. O Senhor está às portas. Não podemos ficar brincando mais. É tempo de ouvirmos o Senhor, vermos para onde Ele nos quer levar. Aquilo que Ele deseja formar em nós, que Ele forme de uma vez por todas, sem a nossa resistência. Existe um aspecto tão bonito que fala desse purificar por fogo no livro de Zacarias. Abra comigo, por favor, Zacarias. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Aqui, possivelmente, é uma palavra que se aplica primeiramente a Israel. É o mover de Deus ao fim. Capítulo 13 de Zacarias. Leremos os versículos 8 e 9. Zacarias 13, 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Então, tente enxergar esse cenário. O Senhor está concluindo o seu trabalho. Nesse processo, a terra é dividida em 3 partes, 2 pereceram. Ficou uma terceira parte. O que fazer com esse pessoal? Versículo 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Curioso, né? Já não ficou livre dos outros 2/3? Ainda vai continuar cozinhando? Amém, irmãos? É isso que o Senhor precisa fazer. Preste atenção no restante do versículo. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Leia esse versículo de trás para frente. Nós, como povo de Deus, nós que dizemos do Senhor, Ele é o meu Senhor, chegamos a esse ponto porque pela misericórdia de Deus, Ele nos provou, Ele nos purificou. E Ele tem feito isso ainda. E Ele precisa continuar isso até o fim. Só mais um texto para concluirmos esse pensamento e podemos considerar a vida de José. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 3. Nesse capítulo, Paulo chamou a atenção dos coríntios. Os coríntios estavam divididos. Um dizia que é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Cefas. E os mais diferentes diziam que eram de Cristo. O fato é que eram todos bebês em Cristo. E nesse texto, Paulo começa a dizer, olha, eu lancei o fundamento. Aí vem um e constrói em cima desse único fundamento que é Cristo. E a maneira de construir precisa ser cuidadosa. E ainda que talvez esse texto tenha uma primeira aplicação para umas questões mais específicas, né, do ministério, da obra, também tem uma aplicação certa na nossa vida, na vida de cada um de nós. Porque é como se no dia da nossa conversão nós tivéssemos lançado o único fundamento que existe, que é Cristo, e a partir dali começamos a construir. E ao falar dessa construção, a palavra de alerta do texto é: observe como é que você constrói. Observe com o que você constrói. E aqui no versículo 12, 1 Coríntios 3, 12, lemos: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas,
madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Aqui, irmãos, aqui encontramos uma menção àquele dia. Esse dia possivelmente seja aos pés do Senhor no seu tribunal. E aqui diz que naquele dia fogo vai rolar solto. Naquele dia tudo terá que passar pelo fogo. Aquilo que for feno, madeira, palha, aquilo que for combustível será consumido. Aquilo que não for combustível passará. Agora, irmãos, o encorajamento do texto de 1 Pedro é que, pela bondade de Deus, os resultados desse dia não precisam ser surpresa. Nós não precisamos aguardar aquele dia para descobrir certas coisas. Se nós nos rendermos ao fogo do Espírito Santo hoje, a essas situações de fogo ardente, Ele já nos fará passar por elas. E aquilo que for combustível em nossa vida, já pegará fogo. E se caminharmos assim diante do Senhor, permitindo que Ele queime todas as coisas queimáveis, naquele dia, estará tudo certo. Ali é o que tiver ficado. E graças ao Senhor, cada um de nós terá algo para apresentar e depositar aos pés do Senhor. Mas observe que esse texto fala do aspecto não apenas futuro, fala também do aspecto presente. No meio do versículo 13, lemos o seguinte: porque está sendo revelada pelo fogo. Vocês sabem que nosso país foi acometido pelo gerundismo. É um vício de linguagem que tudo aparece no gerúndio. E uma das consequências que isso tem é que, quando a gente precisa do gerúndio, ele parece que perdeu a força. Mas aqui não é gerundismo, não. Aqui é gerúndio mesmo. Ele diz, porque está sendo revelada pelo fogo. Essa é a ação do Espírito Santo em nossa vida ao arranjar essas situações tão desagradáveis e difíceis às vezes, mas tão necessárias. Fogo ardente. Irmão, permita que o Espírito Santo o impila, o conduza para essa situação, para essa experiência. Permita que hoje a ação desse fogo tenha a sua obra, tenha seu efeito. Possamos viver isso que está sendo revelado. Porque naquele dia, tantas coisas já terão sido queimadas. Será tão mais fácil. E a nossa vida hoje diante do Senhor tão mais santa, tão mais correta. Sejamos encorajados pela própria palavra do Senhor a nos submetermos à bondosa mão do Espírito Santo. Agora sim, irmãos, vamos, para encerrar, considerar alguns exemplos na vida de José. Então, se voltarmos a Gênesis, capítulo 37, o capítulo de onde lemos alguns versículos ontem, vamos ler esse capítulo com uma única preocupação. Vamos tentar detectar pelo menos algumas situações que configuram os arranjos, as disposições do Espírito Santo na vida de José. Claro que, como nós conhecemos o final da história, isso fica mais fácil. Mas coloque-se nos sapatos de José, nas sandálias, né?
e tente imaginar como é que ele se sentia. Quanto será que ele enxergava, né, desse arranjo, das ordenações do Espírito Santo? Possivelmente tão pouco quanto você e eu enxergamos isso nas nossas experiências de fogo ardente. Mas é assim que aprendemos, é assim que caminhamos diante do Senhor. Capítulo 37, versículo 2. Esta história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Lembre-se dessa frase que ela será importante. Ele apacentava os rebanhos. Ele era pastor. Ele era um pastor de ovelhas. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, na vida desse jovem, surge o ódio dos irmãos. Versículo 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Como se o ódio já não fosse suficientemente ruim, agora é um ódio reforçado. Versículo 6. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Parece que o ódio desses irmãos não tinha fim, né? E lá estava o José, tentando se virar e viver entre eles. Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu. O pai lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Acrescente aquele ódio reforçado, ciúme. Está vendo que o cenário está ficando interessante para o lado do pobre José. Versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. José poderia, imagino eu, ter muitas desculpas para não ir atrás de seus irmãos para trazer o relato deles a seu pai. Mas quando seu pai lhe fez esse pedido, a palavra dele foi uma só, eis-me aqui. Lá foi José. Versículo 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Irmãos, aqui, primeiro toque muito especial do Espírito Santo. José foi, e a palavra de Deus já diz que ele estava errante, ele havia se perdido, acho que não conseguia encontrar seus irmãos e vagueava. De repente apareceu alguém. Coincidência? Certamente que não. Apareceu alguém e lhe perguntou, que procuras? E para nossa surpresa, essa pessoa sabia exatamente onde seus irmãos estavam. Versículo 16. Respondeu, procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui,
pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Então pensa bem, os irmãos estiveram ali, esse homem estava naquela região, estava próximo o suficiente aos irmãos para conseguir ouvir o que eles diziam, e ele chegou a ouvir o momento em que disseram, vamos a Dotã. Depois, quando José vagueava pelo deserto, esse homem ali estava, perguntou para ele. É muita coincidência para ser coincidência. Isso é o arranjo, as disposições do Espírito Santo. A mão, o mover do Espírito estava por detrás dessas questões todas. Versículo 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então os homens decidem, nós vamos matar esse rapaz, que acontece de ser nosso irmão, mas não importa, nós vamos matar ele do mesmo jeito. Versículo 19, e diziam outro, vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Então vocês veem como que o homem trama. Ele trama contra os sonhos que José teve, que hoje nós sabemos serem proféticos. Ou seja, o homem se levantou contra alguma coisa que estava no coração de Deus. Sem chance. O homem não prevalece e não prevalecerá contra a vontade de Deus. Então, apesar deles terem se levantado, lemos no versículo 21, mas Rúben, ouvindo isto, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir a seu pai. Creio que o Espírito moveu a Rúben e utilizou a vida desse irmão de José para impedir que aquele plano, aquela trama, fosse levada a cabo. Versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica talar de mangas compridas que trazia. E aquilo que era símbolo, a marca do amor do seu pai, isso lhe foi tirado. Eu imagino que toda vez que José olhasse para aquela túnica, ele logo lembrasse do seu pai. Esse aqui é a marca, o símbolo de quanto meu pai me ama. E repentinamente, essa túnica, essa lembrança, lhe foi tirada. Será que agora ele teria maior dificuldade de lembrar do amor do pai? Talvez sim. Mas vocês veem que esse despir faz parte de todo esse processo. O processo do Espírito Santo para lidar com a situação que envolve a vida de José. Versículo 24. E tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, chegou a hora do lanche. Eles já tinham lançado o irmão na cisterna e, pelo jeito, isso não lhes incomodava, não lhes tirou a fome. Chegou a hora do lanche, bateu o sino do recreio, vamos comer pão. Enquanto comiam, observem como que o versículo 25 coloca. Olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. É muita coincidência para ser coincidência. Sabe lá em que momento da história do passado Deus organizou essa caravana? Vindo de Gileade, para coincidir o instante em que passavam ali, naquele momento em que eles tinham acabado de colocar José na cisterna,
tinham acabado de sentar para comer pão, levantaram os olhos e viram aquela caravana. E ela ia para o Egito. Versículo 26. Então disse Judá a seus irmãos, lá vem o Espírito Santo, moveu em outra pessoa agora. De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. E o último versículo desse capítulo, 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Quando venderam José, o trecho que nós pulamos nos conta que eles mataram um bode, molharam a túnica no sangue do bode para mostrar para o pai. E diz, olha, vê se isso é do teu filho. E Jacó logo pensou, olha, um animal selvagem o deve ter despedaçado. Se os irmãos não tivessem feito isso, se os irmãos tivessem voltado para Jacó e dito algo como, olha, perdemos, não encontramos jeito nenhum, eu acho que Jacó imediatamente ia arrumar uma caravana, ia sair à caça desse filho, ia buscá-lo até os confins da terra. Mas ao fazer o que eles fizeram, levaram Jacó a crer que ele havia morrido. E com isso, não houve qualquer ação por parte de Jacó de buscar o seu filho. E assim José foi parar lá no Egito. Coincidência? Não pode ser coincidência. O Egito era, os estudiosos, os historiadores, que na época a agropecuária mais refinada do mundo se praticava lá no Egito. E como pastor de ovelhas que ele era, ele certamente teria algum valor naquele país. Então vemos como o Espírito Santo já havia começado a trabalhar na vida de José, mesmo antes de ter tido seus sonhos, mesmo antes de ter sido vendido para o Egito. E encurtando uma história que os irmãos conhecem, ele chegou ao Egito, como já não bastasse todo o sofrimento pelo qual ele já havia passado, ele foi vendido à casa de Potifar. Capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Tantas pessoas poderiam ter comprado José, mas foi Potifar que o comprou. E antes da gente imaginar que a essas alturas Deus havia se esquecido de José, vocês têm que pensar nisso, porque nós não conhecemos o fim da história. Conhecemos, mas fazemos de conta que não conhecemos. Se nós estivéssemos apenas ouvindo esse relato, a gente imagina assim, pronto, Deus esqueceu desse menino. Mas o versículo 2 diz, o Senhor era com José. Irmãos, vocês conseguem conectar essas duas realidades? Tudo que lemos que aconteceu com José no capítulo 37 e o fato de Deus ser com ele, ou na nossa cabeça as duas coisas são incompatíveis? Não estranheis o fogo ardente. Elas não são incompatíveis. Fogo ardente e vida cristã e amor de Deus e cuidado de Deus e conduzir de Deus não são coisas incompatíveis, ao contrário. São os próprios arranjos que o Senhor faz para alcançar algo muito superior. O Senhor era com José e veio a ser homem próspero
se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, prósperos sois. Ele prosperou e prosperou na casa de Potifar. Mas, para quem acha que os sofrimentos de José haviam terminado, a mulher de Potifar pôs os olhos sobre ele e disse: deita-te comigo. E José fugiu. Aí ela apronta aquele circo todo, e lemos no versículo 20 do capítulo 39, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Como se não bastasse tudo, agora ele está na prisão. Nossa, ficou ruim agora, né? Mas eu li um comentário de um historiador, Edersheim, que disse alguma coisa muito interessante com respeito a esse texto. Ele disse que Potifar não deve ter acreditado na história da esposa, porque na época a lei previa uma pena muito superior à prisão para quem mexesse com a esposa do Potifar. Então vemos que até mesmo no fato de José ser colocado na prisão, e não foi qualquer prisão, era a prisão onde ficavam os presos do rei, até nisso o Espírito Santo movia. Era como aquela sementeira mais leve, para dar algum tipo de paz, meus irmãos, repouso a José. E mais uma vez, naquele local, José prosperou. Logo depois, ele interpretou o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe. E depois de interpretar o sonho do copeiro-chefe, ele falou 2 versículos que eu quero ler com os irmãos, já quase concluindo, que são os versículos 14 e 15 do capítulo 40. Então, ele falou com o copeiro, disse-lhe qual que era o sonho, que o copeiro ele seria restituído ao seu posto. Versículo 14 diz: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa. E o versículo 15 é importante para nos dar a impressão de como é que José se sentia naquela situação. Ele disse: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. De fato, ele não foi roubado, ele foi vendido. Mas ele se sentia como que roubado, tirado, excluído, extraído, subtraído de forma não legal. E nessas palavras de José ao copeiro, por um lado a gente não percebe amargura, revolta contra Deus, certamente que não, mas quanto que ele enxergava do propósito de Deus nesse ponto da história? Alguns irmãos dizem assim, que se ele tivesse sido solto aqui, eu voltava correndo para a casa do pai. Fazer o quê no Egito? Ele não enxergava muito além. Ele estava no processo de entender e compreender qual era a vontade e o propósito de Deus. Mas queremos conhecer a opinião do Espírito Santo com respeito a ele nesse ponto. Então, nossos últimos 2 versículos, no Salmo 105. Aqui encontraremos a interpretação que o Espírito Santo dá desse momento na vida de José. Versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Ele não foi roubado, foi vendido.
cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Até. Existe um calendário, nós ainda não o conhecemos, mas esse até diz, existe um calendário, existe um propósito que precisa chegar ao fim. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Agora sabemos o que o Espírito Santo fazia naquele momento, ao longo daquela experiência toda de José. Por um lado, ele estava levando a cabo uma profecia. Ele estava garantindo de que aquela profecia se cumprisse. Não apenas isso, mas também provar José pela sua própria palavra. José estava sendo provado, treinado, preparado para aquele momento. José não sabia disso ainda, mas ele descobriria muito em breve. Pela graça do Senhor, amanhã nós vamos considerar a nossa resposta a esses arranjos do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua ajuda, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor mesmo cele em cada coração aquilo que é teu. Cativa-nos, Senhor, abençoa-nos, concede-nos, Senhor, uma tarde de repouso, uma tarde de comunhão. Te damos graças pelos alimentos que teremos em breve. Abençoa-os, santifica-os, Senhor, em nome de Jesus. Amém.